Olá, amigos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o PodPost, resenha para empreendedores. Hoje estamos recebendo aqui uma pessoa experiente na cidade. Foi vereador por 4 mandatos, secretário de governo, secretário de transporte, candidato a prefeito, conhece de tudo nessa cidade. Wagner, boa noite, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço aqui a oportunidade, parabenizar aí pela iniciativa. Gostei do nome, PodPost, né? E aí acaba sendo... Até relembrou aqui os meus tempos aí de engenheiro eletricista, de trabalhador da Eletropaulo, de ficar atendendo o pessoal com questão de poste padrão mesmo, cara. Teve algumas vezes Já trabalhou, Wagner, na Eletropaulo? Já. Na verdade, foi o meu primeiro trabalho registrado. Eu passei no concurso da Eletropaulo já faz tempo, hein? Eu comecei a trabalhar lá no dia 24 de setembro de 1996, quase 30 anos atrás. Eu tinha 18 anos quando entrei lá, né? Fiquei lá 11 anos, né? Na Eletropaulo, depois mudou o nome. Teve a EDP, mas teve uma parte que ficou com a parte de alta tensão, que foi a empresa CETEP, que é onde eu fiquei. Onde você ficou? Eu fiquei lá até 2007. Fiquei durante 11 anos. Eu acabei saindo porque eu estava no meio do mandato. Do primeiro mandato de vereador e não tinha compatibilidade de horário e não tinha como pedir licença. Entendi. Era uma empresa privada, já estava há algum tempo privada, estava bem lá, mas não tinha como conciliar. Ô Wagner, e como que foi a sua entrada na política? De onde veio a chama? De onde você pensou assim, puxa, é a política que eu vou caminhar agora? Como é que nasceu isso aí? A caminhada mesmo começou pela trajetória dentro da igreja católica, dos movimentos ali da Pastoral da Juventude, lá na paróquia Nossa Senhora do Rosário, na região PJ, da né? da PJ. Foi ali, sendo monitor de crisma, vicentino, né? A partir dali, né, daquela ideia de igreja em saída, de igreja que participa, tentando mudar a realidade onde vive e tal, foi onde eu fui me envolvendo com associação de moradores, né, associação de bairro lá da região. Foi onde a gente começou também a trabalhar e entrar em um partido político, no caso foi o Partido dos Trabalhadores, que eu fui por livre e espontânea vontade. Quando eu tive 16 anos, já fui lá me filiar ao PT. Né? Não teve ninguém que foi lá abonar a ficha, eu mesmo que fui. Você se identificou, né? E foi. E foi embora, né? Então, esse ano na verdade, vai fazer 30 anos que eu estou filiado no PT, em dezembro desse ano, né? E até nesse meio termo aí foi onde eu encontrei esse camarada que está aqui, né, conosco aqui, o Lin, né? Foi nessa época que eu conheci o Lin também e me acompanhou nessa trajetória toda. Junto. E a gente está junto aí até hoje. E eu continuo morando no mesmo lugar, na mesma rua, até hoje. Não mudou lá nada. Na região da paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Vila Tesouro. Eu fui presidente de bairro lá, né, de 97 a 2001, numa época que a Associação de Moradores tinha um peso, né, era um movimento popular muito forte. Disputei várias eleições de sociedade de bairro lá, né, ganhamos 2, a de 97 e de 99. E participando sempre dos movimentos ali dentro da Igreja Católica, que participo até hoje, que eu sou coordenador da campanha da fraternidade lá, participo da equipe de leitores, já tive um período grande também participando da paróquia São Sebastião, sou da comissão sociopolítica diocesana. Então, essa caminhada dentro da igreja a gente continua. Então vive, né? Vive a política todo dia. Todo Não dia. Estando em mandato, vive a política do mesmo jeito. A política faz parte da vida de todo mundo. Agora vai de cada um ver o que ela quer fazer dentro de um cenário da sua realidade. Se ele quer debater política ou se ele quer ficar omisso. Quando a pessoa fica omisso na política, ou ele não emite opinião, ou ele não participa, ele deixa para os outros fazerem. Aí não dá para reclamar o que os outros vão decidir em nome dele. Então você... eu não gosto de política. Quando você fala a posição, você não gosta de política, você está abrindo mão de participar e alguém vai participar no teu lugar. Não necessariamente vai definir... Alguém vai escolher por você. Né? Vai escolher e não necessariamente o que você quer, né? Então, é uma situação que hoje, dentro de uma democracia, todo mundo tem o direito de participar, de discutir, de colocar seu ponto de vista. E a gente precisa preservar a democracia. A gente vê a democracia tão atacada ultimamente, aí, com tanto coisa de golpe para lá. Enfim, a gente precisa cuidar da democracia. E cuidar de uma política de alto nível, né? Não dá também para a gente ver a política sendo tão rebaixada, tão jogada para baixo e desestimulando as pessoas a participar. Desestimulando, isso aí. Hoje as pessoas elas não acreditam mais, né? Ela acha que do jeito que tá e não melhora e não tem jeito e não participa e quem tá vai se perpetuando no poder e vai caminhando do jeito que tá caminhando hoje a democracia, né? Mas você sabe que tem uma coisa, né? Do jeito que tá. Mas do jeito que tá hoje
foi fruto de muita luta lá atrás, né? Se você imaginar que há 100 anos atrás a gente não tinha CLT, a gente não tinha programa habitacional, a gente não tinha uma série de legislações hoje que a população conquistou. A gente não tinha o limite de 44 horas na Constituição, era 48, 60 horas, não tinha uma série de coisas aí. Tudo isso foram conquistas e teve gente que até morreu para conseguir ajudar a sociedade a ter isso. A atual geração, muitas vezes, o que está aí parece que já ganhou de mão beijada, né? Mas tudo isso que foi conquistado até agora pode ser perdido. Pode. Porque a política é dinâmica, tem forças que lutam para tirar os direitos. Outros têm que manter, outros têm que tirar. Não é uma coisa que ela parar, conseguir, agora vai ficar tranquilo. Não, ela vai mudando. Né? Coisas revogam, outras votam novo. Piora, melhora, acontece muita coisa. É que na realidade a geração de hoje, não só na política, parece que tudo tá vindo de mão beijada hoje, né? Parece que não se dá valor muito hoje nas coisas, né? Sim. Ô Wagner, mas assim, você ficou 4 mandatos na Câmara. A sua primeira eleição você foi eleito. Exato. Correto? Primeira eleição foi. E você sempre foi um expoente ali do PT. Sempre teve ali entre os mais votados, se não o mais votado, entre os mais votados. Como que você fez para conseguir permanecer tão em evidência assim, 4 mandatos? Olha, o que nós tivemos foi o seguinte. Quando eu fui candidato a primeira vez, foi na eleição de 2004. A primeira coisa foi o seguinte. Para sair candidato, não podia ser uma coisa assim, Wagner, eu vou querer sair candidato, vou resolver os meus problemas aqui e vou chamar quem me apoia. Não foi assim. Nós trabalhamos, inclusive o Lim participou comigo muito nesse processo. Nós tínhamos um bairro ali naquela região da Vila Tesouro, Vila Industrial, mais o movimento estudantil, mais o pessoal com quem a gente trabalhou na igreja, na Eletropaulo e outras lideranças. Falaram assim, vamos juntar um grupo de pessoas aqui para tentar eleger um vereador. Em torno de um nome só. De um nome. Seja o nome que for. Né? Eu estava nesse grupo. Né? No ano 2000, fui convidado a ser candidato. Eu não quis ser candidato. Tinha vaga garantida para disputar a eleição. Eu não quis ser candidato. Falei, isso aqui não é projeto pessoal. Eu falei, eu vou terminar a faculdade, que eu estava fazendo engenharia elétrica, vou fazer algumas coisas do meu dia a dia de trabalho, estava na presidência de bairro, então eu não vou ser candidato em 2000, mas vou apoiar outra pessoa. E apoiei outra pessoa, ajudamos a eleger, conhecemos um pouco também do processo eleitoral. Em 2004, nós fizemos dentro de um grupo que tinha 15, 20 pessoas, entre vários que poderiam ser inclusive candidatos, várias discussões até chegar num nome que acabou sendo o meu, de consenso. Algumas pessoas abriram a mão de ser candidato para apoiar e a gente tem uma única candidatura representando aquela região ali, que é onde a gente morava e conhecia mais pessoas, e representando alguns segmentos, né? Seja no movimento estudantil, seja o setor elétrico, os eletricitários da época, juventude e mais a questão do bairro. E logo na primeira eleição a gente conseguiu, e teve uma alegria muito grande, com uma força enorme da juventude, de já ser eleito na primeira eleição e já ser eleito o mais votado do PT. O mais votado do PT. Eu fui o mais votado do PT nas 4. Tanto em 2004, 2008... Depois, em 2012, eu fui o mais votado da cidade também. E 2016, sempre o mais votado do PT. Em 2012 foi quando o Carlinhos... eu era o presidente do PT, né? Nós organizamos a campanha do Carlinhos, organizamos o processo todo ali da estruturação da campanha do Carlinhos. Eu era vereador e presidente do PT. E aí, em 2012, o Carlinhos é eleito e eu fui o mais votado da cidade. Né? Então, ali indo para o terceiro mandato. Terceiro mandato. Então, nós fizemos 4 mandatos com muita tranquilidade, dizendo o seguinte: você chega na Câmara, ninguém te ensina nada do que como funciona a Câmara. Você tem que montar a sua equipe. Você pode montar isso de maneira aberta, transparente, para não ficar uma coisa de projeto pessoal. Falar, eu quero montar um time que possa ajudar a discutir as questões da cidade. Ou de pessoas que possam ajudar a fazer esse mandato de vereador, que é da sociedade, um instrumento mesmo para fazer o debate de cidade. E a gente... né? Colocou uma turma nova, gente nova para aquela época, né? Hoje não estamos tão novo assim, né? Mas gente nova para aquela época e com muita seriedade, debatendo nos projetos, lendo, discutindo, aprendendo, porque como ninguém ensina, quando você chega lá, você já chega começando a votar as coisas, a discutir e tal, e você tem que aprender. Tem que aprender na marra, né? Tem que aprender na marra, né? Você pode saber uma coisa ou outra, mas você não... né? Vai muito da vontade do cara querer aprender.
Tem muita gente, o tal do vereador do bairro. O cara que é vereador do bairro parece ser aquele vereador que só depende de ser aliado do prefeito. Se ele não for aliado do prefeito, ele não consegue fazer nada. Porque daí ele não sabe ler projeto, ele não quer aprender nada daquilo, né? E lá na Câmara, o que a gente precisa ter? Nós precisamos ter vereadores hoje, e isso está piorando, infelizmente, de ano após ano. Você precisa ter vereadores hoje que tem que fazer 3 coisas. Tem que saber fazer bons projetos de lei. Aquela coisa que a gente tem ensinado na escola. Fazer lei. Óbvio, é o papel do vereador. Mas São José, você não precisa ficar fazendo muita lei. Tem lei demais já. Você precisa saber se essas leis são cumpridas, se elas são efetivamente... Funcionam, né? Funcionam e tal. Você tem a parte de aprovar o orçamento. Isso é uma coisa legal. O que é o aprovar o orçamento? Todo ano vai lei de diretrizes orçamentárias para a Câmara, vai lei de orçamento para a Câmara. É importante que o vereador aprenda a olhar a lei do orçamento, a entender aqueles números, a entender o regramento do orçamento, a como fazer a emenda, a como verificar para onde está indo a receita da prefeitura, como acompanhar o desembolso da prefeitura na saúde, na educação, no transporte, nas determinadas obras que tem que fazer, se está aumentando ou diminuindo em relação ao ano anterior, se está fazendo empréstimo, se não está, se está recuperando dívida ativa, se vai fazer anistia, se não vai. Tudo isso está na lei do orçamento. Você tocou num assunto importante, né? Então, tem isso. E por último, que para mim hoje é o mais importante. Para mim, o mais importante é esse último que eu vou dizer aqui. Hoje, com a consolidação aí de modelos de cidade, você tem diversas leis e contratos que demoram 10, 15, 20 anos de duração. Por exemplo, você tem plano de saneamento básico da cidade. Nós estamos aqui fazendo um podcast, aqui, um bate-papo aqui na região do Putim, no Sudeste. Nós temos um problema sério aqui do Córrego Cambuí com alagamento. Aí você tem o plano de saneamento básico que colocou obras e serviços que precisavam ser feitos ali no Jardim São Leopoldo, ali no Jardim do Lago e aqui no Capoava. Já passou o prazo. Está lá no plano. O que a prefeitura fez? O que deixou de fazer? Qual é a obra? Qual que era o papel do vereador? Olhar esse plano, cobrar a prefeitura, alertar os moradores, começar a criar massa crítica aqui, inclusive para debater uma solução para isso, porque a solução existe. Agora precisa fazer e custa dinheiro. E aí, na questão do dinheiro, é assim. Se eu pôr o dinheiro aqui, eu tenho que tirar de outro lugar. Aí a prioridade vai conforme a capacidade de organização. E a capacidade e a opção que o prefeito faz. O prefeito pode fazer a opção de resolver esse problema grave que tem aqui na região do Putim de alagamento. Ou não, não vou fazer porque isso aí de vez em quando alaga e depois desaparece. Então eu vou gastar com outra coisa que é mais visível. Então, você tem plano de saneamento básico, você tem plano de transporte coletivo, você tem plano de enchente da cidade toda, você tem plano de arborização. Todos esses planos têm 10, 15, 20 anos. Com metas, obrigações e tal. Qual que é o papel do vereador? Olhar se está fazendo. Se não estiver fazendo, cobrar a prefeitura, alertar a sociedade, porque daí são planos pensando a cidade. Que independente do prefeito que está lá, ele coloca uma perspectiva para o futuro de São José. E você não pode deixar, faz um plano, não deixa e não cumpre o plano. Faz por fazer, né? Por exemplo, nós temos um problema sério com a questão da arborização. Tem um plano lá que coloca que em 12 anos tem que plantar 60 mil árvores. Plantou menos de 10 mil. E aí? Vamos para o Ministério Público, o prefeito que não plantou as árvores, não tem na transparência hoje quantas árvores que colocou, quantas que tirou, não tem nada. O plano de saneamento, o que cumpriu, o que não cumpriu. O transporte coletivo. Toda essa polêmica de hoje, né? Para onde vai esse modelo? Será que esse modelo é viável? Como é que vai ficar para o morador que está nos escutando aqui? Vai pôr 11 elétrico. Mas quantos horários vai ter na minha rua? O bairro vai ter alimentador ou não? Isso não apresentaram. Então, todos esses... Estou dizendo coisas aqui, aí tem lei de zoneamento, tem plano de direito, tem um monte de coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou no saneamento básico. Um dos exemplos. O contrato da Sabesp entra nisso. A realidade, como que funciona esse contrato da Sabesp? Quem tem o poder? Porque assim... O município. Aqui, eu vou falar aqui pela região do Putim, tá? São Judas Tadeu. Aqui é absurdo a falta d'água. Aqui, assim, sexta, sábado e domingo só tem água quando chove. Se não chover... Se passar uma semana de calor, já era, né? Não tem água. Aqui, todo mundo que está nos assistindo aqui na região do Putim sabe o que eu tô falando. Não tem água sexta, sábado, domingo. E é surreal que não é um problema de um ano, Wagner. Sim. É um problema que, assim, desde quando eu me lembro que eu tomo banho, falta água e não resolve. E, assim, quem que fiscaliza? Porque não é possível
que a Sabesp possa ficar desse jeito. Mas vamos lá, olha que legal essa pergunta e é importante a gente lembrar a história de como que E funciona. toda vez assim, ó, estourou uma adutora. Aí a obra não sei aonde. Aí a bomba que queimou. Pô, não é possível que um contrato que a Sabesp tenha, que a gente sofra que uma bomba queime, desligue e desabasteça Fica a cidade. o bairro inteiro aí sem água, né? É surreal. A Sabesp, concessão de água e esgoto é do município. O município é dono da parte de água e esgoto. O que foi feito? Em 2008, não tinha mais contrato da Sabesp, foi renovado o contrato com a Sabesp. 30 anos mais 30. 30 anos podendo ser prorrogado por mais 30. Então começou em 2008. Nós estamos em 2025, então a gente já tem aí 17 anos desse contrato. E o contrato foi colocado ali uma série de obras, serviços que tem que ser feito, desde tratamento de esgoto, ampliação de rede de água, um monte de coisa, né? Aí teve um grande problema e um grande debate em 2008. E foi o vereador que votou assim, hein? O prefeito queria de um jeito, na época o Cury, a gente alertou, mas acabou passando. A fiscalização do contrato da Sabesp, a prefeitura abriu mão. A prefeitura pegou a fiscalização desse contrato e transferiu para a Arcesp, a agência do Estado. Qual que era a discussão nossa? Pô, a gente tem que criar uma agência municipal. Se der problema, o município vai ter poder. Aqui. Tem que resolver aqui. Quando passou para a Arcesp, o que aconteceu? O município perdeu o seu direito de cobrar a Sabesp ali. Quando tem algum problema, a prefeitura, quando vê um problema, o que ela tem que fazer? Reclamar para a Arcesp. Só que a Arcesp é do Estado igual a Sabesp, naquela época. Agora privatizaram a Sabesp com um monte de mentira aí, de promessa, só está aumentando a água do povo, a conta, porque a Sabesp agora, o cara vai querer ter dinheiro, o cara não vai querer investir em água aqui não, mas enfim. Mas de qualquer forma, o que acontece? Lá tem o plano, lá tem números de quanto que tem que ser o desperdício de água, problema de cano furado, tal, essas coisas. O índice de perda da Sabesp está muito mais, pelo menos 3 vezes maior do que está estabelecido no contrato atualmente. 3 vezes mais a perda. 3 vezes. Estamos falando de perda 300% maior do que deveria. Do que é permitido. Do que é permitido pelo contrato que a prefeitura assinou. E não acontece nada. Né? E a gente falando, tem esse problema. Tem a questão do tratamento de esgoto, tem a questão da ampliação de rede e tem uma métrica em relação à questão de falta d'água. Porque o problema daqui de São José tem uma coisa que é muito abençoado. São José, a captação de água de São José é praticamente do Rio Paraíba. Então você capta a água lá no Urbanova, vem para a estação de tratamento ali no centro, ali no começo da João Guilhermino da Demar de Barros com a Euclides Migragaia, e depois espalha para toda a cidade. O que precisa ser feito aqui, na região do Putim? Pura e simplesmente. Mais interligação e mais reservatório. E está atrasado. Está atrasado. É a região aqui do Putim, é a região do Campo São José, né, que é praticamente junto aqui, né? Aqui tem um problema sério, porque você tem uma região que cresce e o investimento não acompanha. Você cria um bairro novo aqui, a Sabesp sabe que tem esse bairro e não acompanha esse investimento. E falta a prefeitura para fazer esse serviço de... A Câmara tem papel nisso? Tem. Não precisa ficar fazendo politicagem, tem que cobrar o contrato e denunciar. Então, é isso que eu ia falar. Então, hoje assim, a prefeitura não consegue hoje, então, rescindir o contrato se esse fosse o caso, por exemplo. Se ela comprovar que ela está sendo lesada. Porque assim, veja bem. Se está sendo lesada, ela pode reincidir o contrato. O contrato é dela. Porque, veja bem. Independente de ter ali a fiscalização da Arcesp e tal. O contrato é dela. O contrato é da prefeitura. Se a prefeitura, não estou contente, vou tirar fora essa Sabesp e colocar outra, pode. Porque assim, hoje já falta... Desde que comprove, claro. Já falta água aqui. Uhum. Você está dizendo que está atrasado. Tá. Aí você não pode faltar, né? Aí você tem o Mirante do Cambuí saindo, de 2008 para cá, eu tô dizendo. Você teve Setiville que saiu. Pinheirinho dos Palmares. O Pinheirinho dos Palmares, inclusive, quando foi feito o Pinheirinho, foi alertado e a Sabesp fez o ofício ali, olha, tem que fazer adutora aqui e tal. A prefeitura teve que bancar toda aquela parte da obra da Sabesp. Foi a prefeitura que fez, até para chegar a água lá do Pinheirinho. E a Sabesp escreveu um documento lá, tenho condição de manter e abastecer todo o bairro. Ela escreveu. E não está acontecendo na prática, né? Então, porque falta, né? E fica por isso. Aí o que acontece? Tem que ter, né? Além de ter as reclamações na Arcesp, prefeitura entrar. Uma coisa que lamentavelmente aconteceu, a prefeitura tinha um conselho municipal de saneamento básico. Esse conselho foi acabado na atual gestão e agora está junto com o conselho de meio ambiente. Eles tinham um conselho só para discutir o contrato da Sabesp, que foi... esse conselho foi paralisado no governo Felício e agora foi extinto. Foi extinto. Aí faz falta ter o vereador
Eu pegava no pé desse negócio. Eu denunciei muito isso daí. Deu muita matéria de TV, matéria... Você era o cara que pegava no pé, né? eu olhava, eu visitava as estações, porque eu gosto de discutir essa questão das obras. Trabalho. E nas estações elevatórias de esgoto, quando eu estava com a estação quebrada, que jogava o esgoto dentro do córrego, e a Sabesp não arrumava. Pegar a estação elevatória de esgoto, que tinha morador de rua morando nela lá, porque a Sabesp fazia meses que não ia lá, pô. Então você vê que era coisa tudo... Nós temos um líder comunitário aqui, não sei se você conheceu, o Gustavo Saboia. Conheço. O Gustavo Saboia é um grande lutador, vive apontando aí os esgotos da Sabesp. Nós temos aqui no bairro a pré-escola, Sim. que quando chove, quando vaza esgoto, as crianças não podem mais ir no parquinho, porque o esgoto passa dentro da escola. Agora, se o esgoto tá passando aqui, em tese era pra estar ligado. Então... E fica assim, sabe? E a gente vê o Gustavo cobra. Se tá chovendo e saindo esgoto lá, o primeiro papel é a prefeitura notificar a Sabesp, para a Sabesp vir fazer o monitoramento. Fez o monitoramento. Olha, quem tá jogando esgoto na rede de água pluvial, por exemplo. Achou os pontos. A Sabesp achou os pontos. Ela avisa o morador, ó, você tem que tirar o esgoto que você tá jogando na galeria de água de chuva aqui, que não pode. A Sabesp avisa lá e avisa a prefeitura. A prefeitura pega, se o morador não fizer, a prefeitura vai e multa o morador. Notifica. E multa depois, se não fizer. Multa, se não regularizar a situação. É para fazer, só que tem que ver se eles estão fazendo esse processo todo direitinho. Que quem multa o morador por não fazer a sua ligação correta é a prefeitura. Não a Sabesp. Não a Sabesp. Né? A Sabesp identifica o ponto de lançamento irregular. A Sabesp viu lá que uma determinada casa, comércio, joga o esgoto no bueiro. Né? A Sabesp viu. A Sabesp avisa a prefeitura. Prefeitura, tal casa está fazendo isso. Aí vai lá e notifica. Dá um prazo para fazer. Se não fizer, aí começa a autuar e tal. Agora, precisa ver se já foi feito isso. Tanto a Sabesp mapear lá e tanto a prefeitura notificar, né? Eu acho que não. Porque tá faltando, né? Provavelmente tá faltando. Agora, aqui, por exemplo, tá faltando... Esses tempos atrás eu falei sobre esse assunto. Até estava querendo marcar a reunião aqui. Porque conhecimento não é pra gente ficar para nós, né? A gente tem que guardar, divulgar, né? E explicar. A gente precisa fazer conversas no Jardim do Lago, precisa fazer conversa no Capoava para falar do que é a obra que é para resolver o problema do alagamento. Tem um projeto da prefeitura. Agora a prefeitura vai ter que ver se vai colocar o dinheiro dela mesmo para resolver ou se vai buscar financiamento estadual, federal para resolver o problema do alagamento aqui. Né, para criar as bacias de retenção e tal, mas aqui da região. Precisa resolver, né? Precisa resolver. Isso aí não tem. E isso está num plano e está numa lei. Então isso aí não tem discussão. É consenso. Quando votou na Câmara é porque todo mundo concordou que tinha que fazer. É uma lei. Isso aí não é um. E agora ninguém está cobrando, então está adormecido. Isso aí tá. O povo tá tranquilo lá, não acontece nada, chove de vez em quando mesmo. Ô Wagner, tá bom o salgadinho? Opa! Parabéns aí pro colega que tá aí. É o Fritos na Hora do Bosque. Opa, bacana. Mandar um abraço pra ele aí, que bacana, hein? E tem a nossa adega 012 aqui, ó. Que é só água mineral, hein? Ô Wagner, mas vamos lá. Durante todo esse período que você esteve na Câmara, você tem algum projeto assim que você se orgulha de ter defendido? Alguma coisa especial assim ou todos foram especiais? Muita coisa foi legal lá, viu, Marcelo? Mas vou dizer 3 coisas assim que sempre marcaram. Primeiro, foi lá na época do primeiro mandato, foi quando a gente conseguiu a devolução da taxa de limpeza para a população. Isso foi um tributo cobrado de maneira errada da população. Isso foi logo no primeiro ano do mandato. Nós conseguimos provar que estava errado. A justiça deu ganho de causa e todos que acreditaram na gente foram na prefeitura pedir a devolução dessa taxa de limpeza. A taxa de limpeza era uma taxa que era cobrada dentro do carnê de IPTU. Todos que entraram lá, e foram mais ou menos quase 30 mil pessoas que entraram, conseguiram de volta. Foram ressarcidas. Foram ressarcidas. Ressarcidas ou com desconto no IPTU, ou até se quando o valor da taxa de limpeza, dependendo do valor, se ele fosse muito grande, a pessoa chegava a ficar 5 anos sem pagar IPTU e terminava a ficar os 5 anos sem pagar IPTU e ainda tinha crédito para receber. Principalmente quem era dono de terreno de esquina. Então a gente já tinha casos que a pessoa ficou 5 anos sem pagar IPTU e depois ainda foi lá receber dinheiro mesmo, porque a prefeitura não podia mais ficar abatendo dessa maneira. Essa devolução da taxa de limpeza, que era uma antiga taxa de varrição que tinha que era cobrado no carnê de IPTU. Isso foi uma conquista logo no primeiro mandato. Acabei ficando conhecido na cidade inteira por causa dessa discussão da devolução da taxa de limpeza. Depois teve uma outra marca que a gente conseguiu,
e meio fiscalização e ao mesmo tempo ajudou a arrumar algumas coisas na cidade, foi quando a gente começou a fazer algumas fiscalizações das obras. E aí eu fiquei conhecido aí na cidade, em outros lugares, quando eu descobri o problema do teatro invertido. Aquilo lá deu... Que virou deu notícia no nacional. Fantástico, cara. Foi um... Pô, imagina, você tá com a sua casa, você errou a planta da casa, a frente da sua casa, onde fica a sala, você fez pro fundo, a cozinha que era no fundo, você veio pra frente. Você inverteu o gabarito da obra. E ali foram enterrados ali quase 2 milhões de reais. A prefeitura admitiu o erro, e por vergonha hoje tá tudo enterrado lá. Né, tem 2 milhões enterrados dentro daquele parque da cidade. Literalmente enterraram o dinheiro. Literalmente enterrado.